Palavra de hoje ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14, a conhecida parábola dos 10 talentos. Eu gostaria de ler para você o que está escrito aqui. No versículo 14, o Senhor Jesus é quem está falando aqui. Ele diz assim, porque o reino dos céus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Versículo 15, ele continua dizendo: a um deu 108 quilos de prata, a outro cerca de 43 quilos e a outro somente 21 quilos e meio de prata. E cada um conforme sua capacidade, aliás, a cada um conforme a sua capacidade, e em seguida partir de viagem. Versículo 16, ele diz: o que havia recebido cerca de 43 ciclos foi e negociou com eles e ganhou outros 108 quilos de prata. Versículo 17, do mesmo modo, o que recebera cerca de 43 quilos, ganhou também mais 43 quilos. Mas o que havia recebido apenas 21 quilos e meio de prata, foi, abriu uma cova na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Versículo 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 20, e, chegando o que recebera a maior quantidade, trouxe-lhe o dobro, dizendo: Senhor, entregaste-me 108 quilos de prata. Eis aqui outros 108 quilos de prata, que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse, no versículo 20, bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. Chegando também o que havia recebido 43 quilos, disse: veja, ganhei outros 43 quilos sobre aqueles. Versículo 23. Seu senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Agora no versículo 24 ele diz: mas, chegando também o que havia recebido pouco mais de 21 quilos de prata, disse: Senhor, sabendo que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, pelo qual tive medo, fui e escondi tua riqueza na terra. Aqui tens o que é teu. Versículo 26, a resposta do Senhor foi: mas seu senhor respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, ter levado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versículo 28. Tira-lhe, pois, o dinheiro e dai-o ao que tem mais. Versículo 29. Porque ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, ele conclui dizendo: e ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é a conhecida parábola dos 10 talentos. Quem narra essa parábola aqui é o Senhor Jesus, mas perceba que como ele começa a parábola, porque o reino dos céus será semelhante a um homem que... Ele está falando aqui do quê? Do reino dos céus. Muitas pessoas usam isso aqui para relacionar isso a dinheiro, a isso aqui, mas o Senhor Jesus está falando aqui do reino dos céus. Então, se ele está falando do reino dos céus, a parábola é sobre o quê? É sobre o reino dos céus. E você vê que nessa parábola, nessa versão aqui, ele fala de moedas, né? Outras versões falam de talentos. Aqui fala de moedas de prata. Outras versões chamam de talentos, que também era a moeda da época. Mas você vê que o Senhor Jesus, ou melhor,
ele, contando essa parábola, ele fala de um senhor que confiou algumas coisas na mão de algumas pessoas. Foram 3 pessoas. A um ele deu um tanto, a outra ele deu um tanto e a outra ele deu um tanto. Mas você vê que é algo curioso, né? Porque você vê que, eu estava pensando nisso ontem, você vê que ele deu muito, digamos assim, muito ou mais, ele deu mais para aqueles que fizeram o quê? Para aqueles que fizeram mais. E ele deu menos daquele que não fez nada com aquilo que ele lhe deu. Isso nos faz entender que o Senhor, ele sabe aquilo que nós vamos fazer, ou aquilo que ele dá. Ele sabe. Então, por isso, para alguns ele dá mais e para outros ele dá menos. Porque, por exemplo, aqui nessa parábola, você vê que um deles pegou aquilo que recebeu e escondeu. Mas quanto que ele recebeu? Ele foi o que recebeu menos. O que recebeu menos foi o que pegou o pouco que ele tinha e fez o que? Escondeu. Ele recebeu o quê? Um talento. Em algumas versões dizem que ele recebeu um talento. E ele pegou aquele talento e fez o que com ele? Escondeu. Mas por que ele recebeu só um talento? Porque o Senhor certamente sabia o que ele faria. Deus não confia muito na mão de quem faz pouco. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando aqui de revelação. Eu estou falando aqui de Deus dar. Deus não dá muito para quem faz pouco. Mais uma vez, não estou falando de dinheiro. Estou falando de coisas espirituais. Deus não dá muito para quem faz pouco. Deus vai dar muito para quem faz muito. A parábola dos talentos é uma evidência disso. Você vê que quem recebeu mais foi quem fez mais. Agora quem recebeu pouco foi aquele que não fez nada. Mas aí está algo curioso, porque o Senhor Jesus ele diz aqui, no versículo 29, porque ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Durante muito tempo eu me questionava o que significava isso. Poxa, como é que ao que tem lhe será dado? Tudo bem, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado? Como assim? Como é que vai ser tirado de alguém que não tem? Mas, para que se entenda, ele estava falando exatamente sobre esse servo que pegou aquele talento e escondeu. O que ele fez? O que o Senhor fez? Tirou dele e deu para os outros. É o que acontece com a pessoa que recebe, por menor que seja. A pessoa que recebe algo, por menor que seja, ela vai lá e faz o quê? Dá desculpa. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. Ela recebeu alguma coisa, ainda que seja pouco. Ela recebeu alguma coisa. E quando é preciso fazer algo com aquilo, ela dá desculpa. Ao invés de fazer alguma coisa. Porque ela recebeu algo para fazer algo com aquilo. Mas ao invés de fazer algo, ela dá desculpa. Mas olha o que o Senhor Jesus disse que vai acontecer com essa pessoa. Até o que não tem lhe será tirado. Então quer dizer, até aquilo que ela recebeu vai ser tirado dela. Por quê? Porque ela não fez nada com aquilo. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele recebeu um talento. Só que o que ele fez com esse talento? Ele escondeu o talento. E o próprio Senhor na parábola diz, poxa, você poderia ir lá no banco, né, levar os banqueiros, e quando eu voltasse eu recolheria com juros. Quer dizer, você poderia ter feito alguma coisa. Ainda que tenha sido pouco, você poderia ter feito alguma coisa. Mas o que ele disse? Eu tive medo. E não é isso que atrapalha muitas pessoas? O medo. O medo tem atrapalhado muitas pessoas. Não estou falando medo de conquistas terrenas, medo relacionado à motivação. Estou falando medo de fazer o que tem que ser feito. Medo de tomar as decisões que tem que ser tomadas. Se tratando da vida espiritual. O medo atrapalha muitas pessoas. O medo de fazer,
e fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, quando falamos do trabalho de levar a palavra de Deus para as pessoas, a pessoa tem medo. Medo da reação das pessoas, medo do que vai acontecer, medo disso, medo daquilo outro. Ela tem os seus temores. Mas é por isso que a essas pessoas Deus confia o quê? Pouco. Não porque Ele quer confiar pouco a elas, mas porque Ele sabe quem é a pessoa. Deus, Ele sabe quem é cada um de nós. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele sabe. Tanto é que você vê na parábola dos talentos, não foi por acaso que Ele confiou muito aos que fizeram muito. Não foi por acaso. Ele confiou muito porque Ele sabia que eles iam fazer muito. Então é a esse que Deus vai confiar muito. Aqueles que Ele sabe que vai fazer muito. Então se a pessoa não tem recebido nada, é porque Deus sabe que ela vai pegar e vai esconder. Então Ele não dá nada para ela. Não porque Ele não quer dar nada para ela. Deus quer dar para todos. Certamente Ele gostaria de dar 5 talentos para todos. Mas para que Ele vai dar 5 talentos para uma pessoa que vai esconder os talentos? Então é melhor dar um só. É melhor dar um só. E vamos ver o que ela vai fazer. Mais uma vez, como falamos no começo, essa parábola aqui, ela se trata do reino dos céus. Aquilo que o Senhor deu, um dia Ele vai voltar para requerer. E cada um vai ter que dar conta daquilo que tem feito com aquilo que recebeu. Nós temos recebido algo ou não? Ou não temos recebido nada? Temos recebido algo. Mas o que temos feito com aquilo que temos recebido? Como falamos e repetimos, Deus confia muito na mão de quem Ele sabe que vai fazer muito. Mas na mão de quem Ele sabe que não vai fazer nada, Ele não vai confiar nada. E até o que tem vai ser tirado. Sabe o que é isso? Sabe lá o que é isso? E sabe o que vai acontecer com o servo que escondeu o seu talento? Olha o que diz aqui no versículo 30. Senhor Jesus falando isso. E Ele está falando a respeito do reino dos céus. Ele não está falando a respeito de nada nesse mundo, não. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que vai acontecer com o servo inútil. É isso que vai acontecer com aquela pessoa que pega aquilo que Deus lhe deu e enterra. É isso que vai acontecer com ela. Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo isso. Ou você acha que ele está falando sobre o que aqui? Ele mesmo falou, o reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhe confiou os bens. O Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele é como se, por exemplo, Ele mesmo usa esse exemplo, Ele tivesse saído de viagem. Só que Ele confiou algo nas mãos de algumas pessoas. De quem são essas pessoas? São os incrédulos? Não, essas pessoas somos nós, que temos ouvido, que temos recebido, que temos participado daquilo que Ele tem dado. Essas pessoas somos nós. Mas a questão é, o que tem sido feito com isso? Deus não vai dar muito para quem não faz nada. Às vezes a pessoa está reclamando daquilo que ela está recebendo, mas ela não olha para aquilo que ela está dando. Às vezes ela reclama daquilo que ela recebe, mas ela não olha para aquilo que ela está dando. Às vezes acha que está recebendo pouco, mas quanto está fazendo? Quanto está fazendo, né? A pessoa não olha isso. Ela só vê o pouco que recebe. É igual funcionário que trabalha 15 dias e quer receber o mês inteiro. Trabalha um dia e quer receber o mês inteiro. Tem como? Se eu não faço nada com aquilo que eu recebi, meu amigo, até o que eu tenho me será tirado. É por isso que você vê tantas pessoas se perderem. Por quê? Não estão fazendo nada com o que receberam. Aí Deus vai lá e tira e dá para aquela pessoa que está fazendo. Para muitos isso é injusto. Mas por que Deus vai deixar 5 talentos na mão de quem não faz nada? Para que Ele vai deixar 1 talento na mão de quem não está fazendo nada com ele? É melhor tirar esse talento da mão dessa pessoa e dar para outra pessoa que vai fazer alguma coisa. Né? Deus não perde tempo, Deus não tem tempo a perder. Então a pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que você recebeu? O que você está fazendo? Você está com medo? Você está de braços cruzados esperando? É isso que você está fazendo?
Você sabe que eu nunca comentei isso aqui, mas uma das coisas que eu me surpreendi comigo mesmo foi que eu comecei a entrar nas comunidades sozinho. Comunidade mesmo. Eu entrava nas comunidades sozinho. E eu pensando nisso, aliás, quando eu fiz isso, eu não queria nem saber. Eu não estava com medo nenhum, né? Porque eu lembro daquelas palavras que o Senhor Jesus disse a Paulo: fala e não te cales, porque tem muitas pessoas nessa cidade. E ninguém vai fazer mal a ti. E eu li aquelas palavras e aquelas palavras foram como uma direção de Deus. Então eu comecei a entrar nas comunidades. Hoje eu faço o trabalho sozinho. Se tiver que fazer o trabalho sozinho, eu faço. Eu não dependo de ninguém. Eu não me escondo atrás de ninguém. Porque antigamente eu fazia muito isso. Eu me escondia atrás de alguém. Hoje é diferente. Hoje eu meto a cara. Hoje eu coloco a cara. Eu não tenho mais medo. Porque eu sei quem está comigo. Então eu não tenho por que ter medo. Então eu vou onde tiver que ir. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. Mas quando a pessoa tem dúvida quanto a isso, ela tem medo. Ela teme. Eu não tenho medo. Eu fiz tanta loucura nesse mundo. Eu fiz tanta loucura. Eu vivi uma vida tão louca nesse mundo. Que coragem para fazer isso ainda é pouco. Eu tive coragem para fazer tanta coisa errada. Como é que eu não vou ter coragem de entrar numa comunidade? É esse o meu pensamento. Eu tive coragem para fazer tanta loucura quando eu estava lá fora. Por que eu não vou ter coragem para fazer isso? Por que eu não vou ter coragem para fazer as coisas para Deus? Por quê? Qual a razão? É isso que nós temos que pensar. Porque às vezes lá fora a pessoa era... Desculpa, ela era bichona. Ele era o bichão. Mas agora quando é para Deus... Desculpa, mas... Tá mole. Tá molenga. Nem parece a mesma pessoa. Como é que eu posso ter mais disposição para fazer as coisas pro mundo do que para Deus? Como é que pode? Vamos usar a cabeça. Se eu tinha coragem de fazer loucura nesse mundo aí, para esse mundo, pro diabo, quem dirá para Deus? E às vezes a pessoa acha que faz muito. Faz nada. Faz nada. Eu considero que eu não faço porcaria nenhuma. Essa é a verdade. Eu considero que eu não faço porcaria nenhuma. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muito o que fazer, mas muito mesmo. E graças a Deus por isso. Porque, pelo menos, eu tendo essa visão, eu nunca vou achar que tá bom. Eu nunca vou achar que eu faço o suficiente. Eu nunca vou achar que eu faço bastante. Eu sempre vou estar disposto a fazer mais. Porque eu tenho entendimento. Eu não faço porcaria nenhuma. Eu não faço nada. Se eu tenho esse entendimento, meu amigo, eu vou sempre estar pronto para fazer mais. E Deus vendo essa disposição, o que ele vai fazer? Ele vai dar. Porque é como a parábola dos talentos. Ele não vai colocar talento na mão de quem não faz nada. Ele vai colocar talento na mão de quem faz alguma coisa. Desculpa usar a expressão, mas Deus, ele não é burro. Ele vai dar talento para quem faz alguma coisa com ele. Não vai dar talento para quem vai cozinhar o talento, vai enterrar o talento. Ele não vai dar talento para essas pessoas. Não vai dar para essas pessoas. Na verdade, ele vai tirar. E elas vão ser tiradas também, porque aqui está escrito, ó. Versículo 30. O servo inútil não saiu para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A pessoa não vai perder só um lugar entre os escolhidos, ela vai perder o lugar no reino, porque essa parábola se refere ao reino dos céus. Pergunto mais uma vez, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito? Não olhe para aquilo que os outros têm feito. Porque se eu ficar olhando para aquilo que os outros têm feito, eu não vou fazer nada. Porque pessoas não fazendo nada tem um monte por aí. Se eu ficar olhando para os outros, eu vou cruzar os braços e vou me acomodar. Se eu ficar olhando para a situação desse mundo hoje, porque como falamos recentemente, estamos vivendo a época da igreja morna, né? As pessoas só estão pensando em si mesmas. Se a gente ficar olhando para isso, a gente não vai fazer nada. A gente vai cruzar os braços e vai esperar o Senhor Jesus voltar. Como se não houvesse outras pessoas nesse mundo. Como se só existisse a gente. Como se nós
Como só nós precisamos de salvação, só nós, salve você e a sua família, o resto que morra e que vá para o inferno, né? O egoísta. Então, meu amigo, o que você tem feito com aquilo que você tem recebido? Porque se eu não faço nada com aquilo que eu recebo, o que Deus vai me dar? Até o que eu tenho vai ser tirado. Está escrito aqui. A palavra de Deus. Eu não estou falando para você algo da minha cabeça. Eu estou falando da palavra de Deus. Aquilo que está escrito. Se você crê que isso é verdade, você vai dar atenção. Se você não crê, problema seu. Problema seu. É a palavra de Deus, não é minha palavra. Então, se você olha para aquilo que você tem feito, com aquilo que você tem recebido, e você diz assim, poxa, tá tudo errado. Eu não tô fazendo nada. Eu tô vendo que eu tô até perdendo. Porque eu não tô fazendo nada com aquilo. Deus me deu algo, Deus me deu, sabe? E eu não tô fazendo. Às vezes, Deus te deu um pouquinho. Mas, pega esse pouquinho e vai. E multiplica esse pouquinho. Porque aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar mais. Não foi o que aconteceu com os outros? Ele disse assim, ó. Foste fiel no muito, ou foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quer dizer, eu fiz. O que ele vai fazer? Ele vai me dar mais. É claro que aí ele vai me confiar mais, só que aí ele vai querer mais também. Ele vai exigir mais do que ele tá me dando mais. Mas se você com esse pouquinho aí você faz alguma coisa, você não precisa de muito para fazer alguma coisa. Você só precisa ir. Às vezes você diz assim, eu não sei falar, eu preciso conhecer. Meu amigo, o poder está na palavra de Deus. Só de você estar lá, você já vai encontrar pessoas sofridas, aflitas, desesperadas. Só de você se colocar à disposição de servir a Deus, você já vai encontrar pessoas sofrendo. Eu não tenho condições. Quem dá a condição é Deus. Nós apenas vamos e Ele dá a condição. Ele usa. Ele vai usar quem está onde Ele quer que esteja. Ele vai usar quem está lá e não vai usar quem não está. E Ele vai dar para quem vai fazer alguma coisa, não para quem não vai fazer. Então, não fique reclamando, eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, isso. Meu amigo, para de dar desculpa, porque enquanto a pessoa dá desculpa, ela não recebe nada. Na verdade, até aquilo que tem, ele será tirado. Porque foi o que só me deu desculpa. Se eu tive medo, o Senhor é um homem que... Como é que ele disse aqui? Que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. Fui escondido a riqueza na terra, aqui tens o que é teu. Ele deu desculpa. E o Senhor aceitou a desculpa dele? Ele falou, tá bom, meu filho, tá certo. Pelo menos você manteve esse um talento aqui, olha, parabéns. Foi assim que o Senhor tratou ele? Não foi. Tirou aquilo que havia dado a ele e lançou ele aonde? Lançou para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso não é brincadeira não. É a sua alma. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido? Se você quer mudar essa situação, toma uma decisão. É você e Deus. Não tem nada a ver comigo, é você e Deus. Você se dispor a fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer alguma coisa. Puxa, eu recebi alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. É pouquinho, mas é alguma coisa. Então, se eu recebi alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho que ficar olhando para a quantidade, eu tenho que ficar olhando. Eu recebi. Eu recebi o suficiente para dar, então acabou. Agora o que eu vou fazer é o quê? Dar. E aí você vai recebendo. Conforme você vai dando, você vai recebendo. E vai aumentando. Você vai dando mais, vai recebendo mais e assim por diante. Mas para quem não dá nada, não tem nada. Na verdade vai ser tirado aquilo que tem. Eu creio que ninguém quer isso para si, mas tem acontecido com muitos, né? Porque a pessoa acha que isso aqui é só uma história. Isso aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Está acontecendo com muitas pessoas isso aqui por quê? Porque a pessoa não está fazendo nada com aquilo que está recebendo. Mas não presta atenção naquilo que está escrito. Pensa que isso aqui é só conversa para boi dormir. Mas a palavra de Deus está se cumprindo na vida dela de forma negativa, porque ela não está obedecendo o que está escrito. Se você não quer que isso aconteça com você, você vai fazer o quê?
você vai seguir a direção de Deus e pronto, acabou. É isso que você vai fazer. Então, se você quer isso, faça isso a partir de hoje. Coloca à disposição. Você não precisa saber de nada, você só precisa obedecer. Eu vou ir, pronto, acabou. Eu não sei, nunca li a Bíblia inteira. Só para você ter uma ideia. Mas eu só preciso obedecer a Deus, só isso. Se eu obedecer, já era. Só preciso ir onde Ele mandar. E pronto, o resto Ele vai fazer. Se eu estiver lá, meu amigo, Ele vai usar quem tiver. Ele não vai usar quem não tiver. Ele vai usar aqueles que fizerem alguma coisa. Então é isso. O que você recebeu, dê. E mais lhe será dado. E sobretudo, a vida eterna no reino dos céus.